As Escrituras ensinam por todas as partes que não há homem que não peque. O apóstolo João é mais até incisivo, dizendo que aquele que diz que não comete pecados é mentiroso. Então, assim, se você se gaba de não cometer pecados, não, eu não cometo pecados, eu sou uma pessoa santa, eu não falho, eu não erro, então você é, no mínimo, um grande mentiroso, uma grande mentirosa. E se você conhece alguém, perdoa a expressão que eu vou usar aqui, que arrota santidade, que arrota justiça própria, tem até dó dessa pessoa, tem a misericórdia dessa pessoa. Porque o fato é que todos nós pecamos e falhamos. Não queremos. Uma pessoa que nasceu de novo, Paulo fala, depois você lê Romanos capítulo 7, que quando ela quer fazer o bem, o mal está com ela. E o mal, o bem que ela quer fazer, ela não consegue. O mal que ela não quer fazer, às vezes, involuntariamente ela acaba fazendo. Por causa dessa natureza de morte, do pecado que ainda existe em nós e que só vai ser tirada de nós quando da ressurreição, quando tivermos um corpo glorificado. E aí sim, o pecado não terá nenhuma influência no que a gente sente, no que a gente fala, no que a gente pensa, porque o pecado não estará mais em nossa natureza. Até lá, o que nós temos de fazer é tomar o cuidado de não nos gabarmos de não pecar e, quando pecarmos, confessarmos. Eu quero ler Lucas 18, do 9 ao 14, porque Jesus ensinou sobre isso. As palavras de Jesus ensinam sobre isso. Lucas 18. Do 9 ao 14, já que aparece aí, você já encontra, a gente lê. E disse também esta parábola, a parábola que virá a seguir, a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, a palavra foi bem específica. Jesus não dá indireta, gente. Jesus não dá indireta. Tem pastor que dá indireta, ele faz um culto dando indireta nas pessoas, ele não tem coragem de falar para uma pessoa o que ele quer falar, ele fica usando o púlpito para dar indireta. Jesus nunca deu indireta, ele chegou e falou, olha, eu quero contar para vocês uma parábola, fazer um culto, dar um sermão, e essa palavra vai ser dirigida a quem confia em si mesmo, a quem pensa que é justo e despreza os outros. Aí ele conta, 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro um publicano. Esses 2 homens um dia foram no culto, podia ser um culto de sábado, que o dia do judeu era o sábado, e eles foram no culto. O fariseu, estando de pé, orava consigo, veja, ele orava consigo, não com Deus. Não era uma oração inspirada pelo Espírito Santo, era uma oração dele mesmo, para ele mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. E nem ainda como esse publicano. Você já vai entender na história que o publicano ficou na porta. Então, o publicano chegou primeiro e o fariseu entra dentro do templo. E como Jesus costumava ensinar, eles amavam os primeiros assentos da sinagoga. Então, ele começa falando, olha Deus, eu quero só te agradecer. Eu não sou ladrão, eu não sou injusto, não sou adúltero, e nem sou como aquele cidadão ali na porta, que quando eu passei, ele estava ali chorando, não sou igual a ele. Eu conheço a história dele, pecador, está ali, sem vergonha. Bem mais, Deus, eu jejuo 2 vezes na semana, cuidado até com um pastor que fica falando que jejua aí, que faz jejum não sei quantos dias. Quem jejua não precisa falar que jejua, senão é uma coisa muito perigosa.
a não ser que seja um propósito para a igreja, aí é uma outra história, um jejum pela igreja, aí o pastor fala, estou em jejum pela igreja, uma campanha que ele sente de Deus. Agora, ele ficar contando os jejuns que ele faz, jejum 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então, ele, na verdade, ele se gabou. Só que, orando dizendo que não tinha pecados, ele aqui estava mentindo. Aonde estava a mentira? No fato dele não ser um roubador? Sei. Ou no fato dele não ser um injusto? Injusto ele já era, porque ele está orando de maneira falsa. Então ele é injusto para com Deus na oração dele. Mentindo em relação ao adultério, que ele dizia que não cometia? Não sei. Jejuar 2 vezes na semana? Não sei. Dar o dízimo de tudo? Não sei. Mas quem fala que não tem pecado é mentiroso. Então, naquilo que a pessoa fala, não, isso eu não faço, pode ser que seja o que ela mais faz, porque ela é mentirosa. Só que é um auto-engano, porque ele está supostamente orando a Deus que sabe tudo e está enganando a si mesmo, porque Deus ninguém engana. Agora, deixa esse fariseu para lá, vamos deixar os fariseus de lado. O publicano, porém, estando de pé de longe, porque ele não entrou no templo, ele ficou lá na porta, longe do altar, o culto acontecendo lá na frente, possivelmente um rabino pregando. Ele nem queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele não pediu nada de bens materiais, de recursos. Ele não falou nada de se algo bom que ele tenha feito. Eu não sei que pecado que ele cometia, ele era um pecador. Talvez um bom marido, um bom pai, mas pecador. Talvez um bom cidadão, mas um pecador. Talvez alguém que cumpria suas obrigações cidadãs, mas pecador. Às vezes, irmãos e irmãs, amigos e amigas, a gente vive uma vida de aparência social e a gente sabe se apresentar socialmente. Sabe tratar uma pessoa, sabe conversar, sabe negociar, comprar, vender, trabalhar, sabe tratar bem. E dependendo da relação, é até verdadeiro o tratamento de um marido com a esposa ou de um pai com os seus filhos, principalmente de pais e filhos. Tem aquele amor, tem aquele carinho, brinca com as crianças, leva para passear, férias. Mas lá dentro tem uma culpa, tem um sentimento de pecado diante de Deus. E isso precisa ser confessado. O publicano fez bem. Ele estava se sentindo muito indigno, muito mal, em dívida com Deus. Você tem se sentido em dívida com Deus? Pastor, eu sinto. Eu sinto que eu não estou bem com Deus. Então você tem que se apresentar, confessar, abrir o coração. Interessante que ele foi na igreja. Ele podia ter feito essa oração em casa. Você pode, inclusive, fazer essa oração em casa, mas ele quis ir no lugar de culto. Ficou lá atrás, ficou longe. Quis ficar perto do púlpito, não. Lá atrás ele orou. Abriu o coração, pediu misericórdia, reconheceu seu pecado, reconheceu-se pecador e abriu o coração para Deus. Qual o resultado disso? Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque a qualquer que a si mesmo se exalte será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aquele ditado, os exaltados serão humilhados, humilhados exaltados, não. Não é o humilhado, é o que se humilha que é exaltado. Talvez você esteja sendo humilhado porque você merece. Você fica num lugar ruim que as pessoas ficam te humilhando, e você está, ai Deus, um dia Deus vai me exaltar. Não, Deus está falando bem feito, porque você é bobo, fica nesse lugar aí. Não, exaltado aquele que se humilha.
Então, humilhe-se diante de Deus. Abra o coração, confessa. De preferência, faça isso num local de culto. É importante essa ação, sabe? É uma ação de consagração, de você sair da sua casa, como o publicano fez, falar, eu vou lá no templo, eu vou lá na igreja, eu vou lá falar com Deus. E ele foi justificado, perdoado, saiu dali não devendo nada para Deus. Quites com o Senhor pelo perdão que lhe foi concedido e que será concedido a você também.